Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 15 e 16. A epígrafe na versão brasileira é: o cristão deve esperar o Senhor e viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Considerai que a paciência do nosso Senhor é para a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos em todas as suas epístolas, nas quais há certos assuntos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Deturpar é tirar o sentido original, é olhar para a Escritura e dar uma interpretação de acordo com suas próprias ideias e convicções. No tempo dos apóstolos, já haviam pessoas que, em nome de uma sabedoria oculta, começaram a distorcer a mensagem do Evangelho. As epístolas de Paulo também sofreram com isso, e muitas pessoas mal intencionadas davam um sentido não correto, não exato àquilo que Paulo havia escrito. E Pedro aqui, citando o apóstolo Paulo, disse que com a sabedoria que ele escreveu, que havia recebido do Senhor, ainda assim haviam temas difíceis. Temas estes que, para muitos, eram uma oportunidade de dar uma nova interpretação, dar um novo significado. E eu estava lendo esse texto e pensando exatamente sobre o que vemos hoje em dia em muitos canais de internet, muitos pseudo-pregadores que olham para a Escritura, olham para o texto bíblico e dão o sentido que lhes agrada. Nós sabemos que devemos conhecer sim o contexto imediato, conhecer princípios de história bíblica, principalmente para fazermos a devida exegese de cada texto. É lógico, é muito importante, sumariamente importante, conhecer também os textos originais, as línguas originais, hebraico, grego, um pouco do aramaico, pelo menos a nível de consultar o dicionário, fazer a devida interpretação da palavra e aí então ter uma ideia do que aquele termo, no seu sentido etimológico, se aplica a qual significado. Porém, o que mais vemos hoje são pessoas escolhendo os textos que eles consideram inspirados, os textos que eles consideram bons e rejeitando os textos que eles não consideram bons. Eu vi uma pessoa que já foi um ilustre pregador do Evangelho dizendo que aquilo que no Novo Testamento era válido e aquilo que também estava no Novo Testamento não era válido. E quando se referia aos textos que o apóstolo Paulo escreveu, disse: mas isso são palavras de Paulo, para aquela cultura. Na verdade, o que esse querido irmão queria, essa pessoa amada de Deus queria, era dizer que os textos que falavam acerca da monogamia ou da heterossexualidade normativa eram questões apenas culturais e que hoje em dia o Evangelho não se importa mais com esse tipo de coisa. E é claro que isso tem muito a ver com o politicamente correto, onde você não confronta aquilo que está errado, onde você tem medo de expor as suas opiniões, porque o mundo irá lhe julgar. Também estava vendo outro vídeo de um outro cidadão que se declara pastor, dizendo que o mundo tem uma péssima opinião da igreja, que a igreja, por erros que ela cometeu, construiu uma imagem ruim perante a sociedade. Bom, é lógico que existem muitas igrejas, ou pseudo-igrejas, ou seitas com o nome de igreja, que realmente construíram um legado ruim. Pastores ladrões, pastores mercenários, líderes que enriqueceram com o Evangelho. Essas pessoas nós já olhamos e sabemos que não são autênticos representantes das igrejas cristãs evangélicas. Agora, nós não podemos jogar fora a água com o bebê dentro. Temos que ter discernimento acerca disso. E entender também que fracionar a Bíblia para aquilo que me agrada e para aquilo que não me desagrada não é uma atitude correta. Dr. R. C. Sproul, no seu livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, conta uma experiência na qual ele se encontra com um colega de seminário
que depois de estar concluindo o seu pós-doc, encontra com ele e ele diz: olha, reverendo Sproul, eu continuo sendo cristão, mas não creio na infalibilidade das Escrituras. E aí ele perguntou: então o que você crê? Ele disse: eu creio que Jesus é meu Salvador, creio naquilo que ele ensinou no Evangelho, mas algumas questões, principalmente os escritos das epístolas dos apóstolos, são difíceis de enquadrar na sociedade moderna. Ao passo que R.C. Sproul então lhe diz: bem, se os escritos dos apóstolos não são inspirados por Deus, não são palavra de Deus, inerrantes e infalíveis, o que garante que o Evangelho, que o Novo Testamento, ou mesmo que o que Jesus disse seja verdade? Qual é a garantia se eu rejeito livros que estão harmoniosamente organizados, textos citados por um e por outro? Aqui é Pedro escrevendo, citando a autoridade do apóstolo Paulo. Então, se eu digo que esses escritos não são escritos de Deus, o que me garante que o próprio Evangelho, onde narra a história de nosso Salvador, seja verdadeira? Por isso que a Escritura nos ensina, também o apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, o seguinte: antes de tudo saibais que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nenhuma profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E aqui dá-se a entender de maneira clara que esse próprio texto escrito por Pedro também era uma profecia da Escritura. Então, assim sendo, se esses homens, os profetas do Antigo Testamento, os evangelistas que narraram a história de Jesus, os apóstolos que escreveram doutrinariamente as igrejas, escreveram pela vontade de Deus. E o texto célebre de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Inspirada por Deus. A palavra grega theopneustos. Theopneustos quer dizer soprada, exalada do próprio Deus. O próprio Deus soprou no coração, no entendimento dos autores bíblicos, as palavras contidas na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Então, se eu não creio que a Bíblia é inspirada, se eu não creio, se eu vivo atrás de pseudo-teólogos ou intérpretes liberais que fracionam o texto bíblico, dizendo tal texto serve, tal texto não serve, tal texto que confronta, tal grupo não serve. Se eu creio que eu posso fracionar a Escritura Sagrada, qual é a garantia que alguma coisa nela seja divina? Sendo assim, qualquer fração da Escritura não nos levará para lugar nenhum a não ser o obscurantismo de total falta de entendimento e ignorância acerca da verdade de Deus dada à humanidade. Precisamos interpretar a Bíblia de maneira histórico-gramatical? Sim. Precisamos entender o contexto histórico? Sim. Precisamos entender que algumas questões tiveram um cunho mais regional, ligado à etnia, como foi o caso dos judeus, o Antigo Testamento para os judeus, aquelas leis de caráter cerimonial para os judeus? É claro que sim. Mas existem verdades que elas estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E não podemos fracioná-las. Tome cuidado. Fracionar a Bíblia nunca trouxe vitória espiritual para a igreja. Fracionar a Bíblia nunca fez de nenhum pastor relevante para a sociedade ou para a sua comunidade local. A Europa hoje vive o pós-cristianismo. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, e na Europa, em quase todos, as igrejas estão vazias, porque onde não há fé na Escritura, não há poder espiritual, não há poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aqui o apóstolo Pedro diz que, em nome de entendimentos confusos, muitos tentam deturpá-la. Quando alguém apresentar para você uma interpretação muito diferente do que você lê, quando você ouve alguém falar acerca do que Paulo disse e dá uma interpretação extremamente mirabolante, que não dá
para ver nem sombra do que ele disse no texto bíblico, tome cuidado. Quando você lê o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres devem ser sujeitas aos seus esposos, não acredite naquela interpretação que fala que isso é uma questão cultural e papapá. Leia e acredite no que está escrito. Quando você lê acerca do casamento, leia e acredite no que está escrito. Cuidado! Alguns textos precisam sim de ser aplicados ao contexto histórico, como a questão do véu, a questão do corte de cabelo das mulheres. Essas questões, sim, você precisa entender a cultura e o porquê que Paulo disse aquilo. Mas outras verdades são simples de serem entendidas. Então, tome cuidado para não se juntar com aqueles que só deturpam e não explicam absolutamente nada.